Então tem uma pessoa que me fez uma pergunta que eu achei muito interessante, que ela perguntou assim sobre o jogo de búzios, né? Se o jogo de búzios a pessoa ouvia o orixá falando, né? Ou se aquilo dali a pessoa fazia uma interpretação das caídas, né? Eu achei essa pergunta muito legal, porque assim, eu acho que existe um discurso que é muito complicado, né? Não apenas, ou talvez nem tanto no candomblé, ou muito no candomblé, mas principalmente atravessado pelo surgimento e por uma certa emergência, né? No sentido de emergir, né? Do Ifá no Brasil, né? Principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Eu comecei a frequentar candomblé há 40 anos, né, atrás, né, quando minha mãe se iniciou na década de 80, né? E não existia Ifá, né, por aqui, né? Você tinha um movimento ali, né, dos nigerianos chegando na década de 70, né, em São Paulo, na USP, a partir de um convênio da USP com algumas universidades, da UFRJ, também na virada, principalmente dos anos 80, alguns nigerianos começaram a chegar aqui e com o tempo esses nigerianos perceberam que havia um mercado fantástico aqui e aí as tradições de Fá começaram a entrar aqui no Brasil. Bom, então algumas pessoas vão ter um discurso de que existe uma dimensão técnica, né? Oxalá abençoe aqui. Que havia uma dimensão técnica da consulta oracular. De certa forma, há, né? Porque para nós do candomblé, e aqui eu vou falar na minha perspectiva, apesar de eu ter feito Ifá na década de 90, né? Eu não segui em frente, né? Mas eu vou falar aqui da minha filiação, que é o candomblé quieto, né? E no candomblé quieto, é claro que você tem uma dimensão técnica da interpretação oracular, porque nós utilizamos o sistema Bamboché, tá? O que é o sistema Bamboché? Né? Houve um africano, né, chamado Bamboché Bitiko, né? Ele, juntamente com a minha tataravó de santo, o Babii, mãe Aninha, né, ou vovó Aninha, como nós chamamos carinhosamente, pelo fato dela ser nossa abá e fundadora da nossa matriz, né? Ele fez uma organização da consulta oracular do jogo de búzios para que as mulheres pudessem interpretar os odus. Antes havia um oráculo de origem banto, né, que era utilizada nas tradições Angola, Congo, Banto, etc. e tal, que era jogada numa peneira chamada de urupema, que é um termo bastante comum no Nordeste. Mas acho que um bongo ou um dongo, um bongo eu acho, o nome do oráculo, me perdoem se eu estiver falhando aqui na minha memória, é muita nação e sinceramente é Efon, é Kimbunda, Kikongo, é Yorubá, a gente fica doido, né? Então nessa urupema você tinha uma série de elementos ali, né, que incluíam ossos, conchas, pedaços de madeira, pedras, né, que nós chamamos de ocultais e por aí afora, e a divinação oracular era feita através daquilo ali, tá? Muitas pessoas que vieram do Angola ainda têm muito fortemente essa quantidade de elementos materiais dentro da sua peneira do jogo de búzios e ainda usam peneira, né? O oráculo dos Yorubá, dos Queto, já diferia nesse sentido, porque ele se joga em cima de um pano, né? Às vezes circundado por um fio de contas, que é o delimitador, né? Das caídas dos búzios. Então, esse Bamboché, né? Esse nosso Essá, esse nosso ancestral ilustre, né? Ele decodificou o sistema D16 Odu, para que as mulheres pudessem ter acesso e pudessem fazer a divinação através desses odus, tá? Então, isso daí foi um aspecto muito importante, né? Porque esse sistema Bamboché, como ele era alguém que foi muito importante na articulação entre as casas de candomblé na virada do século XIX para o século XX,
né? E aí, quando a gente está falando disso, a gente está falando de Casa Branca do Engenho Velho, a gente está falando das duas casas dissidentes que romperam com o Engenho Velho, né? Porque ambas as Ialorixás que fundaram o Gantuá e a Minhabá e a Obabi, né? Manhana de Xangô, quando fundou o Opoafonjá, né? Elas levaram, né? E através do auxílio, né? De Tio Joaquim, Obassaniá, né, de Bambochê, Bitiko e por aí afora, quer dizer, levaram uma nova dimensão, que foi essa questão da consulta oracular através do jogo de búzios com a interpretação de Odus, né? Ele é chamado de sistema, então, de sistema Bambochê, né? E ali você tem, para cada caída, né, de Odus, 1 a 16 búzios abertos, você terá um conjunto de caminhos de interpretações para cada um deles, através dos quais você vai fazer a divinação. Além das caídas principais, você tem as chamadas caídas por barracões, né? Que são as formas como você interpreta as caídas, das formas como os búzios se organizam quando eles caem sobre o pano ou quando eles caem sobre o prato, né? Porque você pode jogar sobre o pano ou sobre o prato, né? Quem faz consulta com o Meridilogum normalmente não joga com o Opon Ifá, porque o Opon Ifá é algo que apenas os babalaôs usam, né? Para fazer as marcações do jogo com o Opelé Ifá, né? Então é uma outra história que já não é candomblé, né? Já não é a nossa estrutura de candomblé quieto, utilizando-se a consulta através do Meridilogum, que são os 16 búzios, nos quais os 16 odus falam, né? E você tem alguns elementos rituais, apetrechos ali, que servem para você fazer as confirmações e as amarrações, né? Um osso, né? 2 búzios amarrados, uma pedra, que normalmente é uma pedra chamada laterita, que é o Yangui, que é uma representação de Exu, às vezes mesmo uma representação de escultura feita de Exu através de argila, né? E um búzio, né? Que normalmente é um búzio que não foi aberto, né? Um búzio in natura, que é chamado 17º, né? Oxeoturá, né? Oxetua, né? Que normalmente é o Exu que olha o jogo, né? Que está ali olhando o jogo. Agora, você tem a dimensão da capacidade realmente do olhador, né? Daquele que joga e faz a consulta oracular, de fato ter evidência, né? E para isso você tem ritualísticas, né? Quer dizer, os olhos da pessoa, quando ela recebe o seu jogo, os olhos daquela pessoa serão lavados, né? E subentende-se que ela vai fazer uma série de preparações que são feitas muito cedinho, né? A partir das 4 horas da manhã, né? Elas podem ser feitas, que é o horário a partir do qual o Senhor do Dia faz a sua presença, né? E torna a visão clara para aquele que vai fazer a consulta oracular, né? Então, normalmente você vai prestar reverência a Exu, a Baba Egum, a Yami, né, a Olodjoni, né, que é o Senhor do Dia, que é um dos, inclusive alguns entendem como um dos títulos de Ifá, Olofim, né, que inclusive é a divindade do oráculo, segundo a tradição cubana, por exemplo, a Baba Orúmila, e por aí afora, né, para que você tenha a visão e para que você possa ter a capacidade, se não for de clareaudiência, porque algumas pessoas têm essa capacidade, né, da clareaudiência. O que é isso? Você escuta alguém falar, né, você escuta o orixá falar, ou você escuta Exu falando, como se fosse diretamente, né? Mas algumas pessoas são altamente intuitivas, elas não ouvem diretamente, mas elas têm a audiência, elas escutam dentro da própria cabeça. E aí elas vão fazendo as confirmações, porque aquelas intuições emergem e ela começa a falar. Por quê? Porque Exu, ele tem 2 títulos, um de Ogixé, ele é o mensageiro, né? Então ele é aquele que faz o percurso entre os 9 Orum, é aquele que faz o percurso entre Orúmila, entre os Odu e entre os orixás, ele é capaz de trazer a mensagem, e ele é Enubarijó. O que é Enubarijó? Ele é a boca coletiva, né? Então ele fala por todos, né? Então ele é o grande mensageiro, né? Então por isso é tão importante, né, nesse sentido, né? Ricardo está me perguntando se existe um curso ou algo do tipo para ensinamentos para quem já tem jogo e vistas lavadas. Sim, tem vários, né?
Agora, o que eu penso, Ricardo, é o seguinte, o oráculo, ele é muito importante que ele tenha pertinência com a sua família de santo, sabe? Porque senão fica uma coisa muito estranha e dispersa. Então, por exemplo, qual é o jogo que faz sentido para a minha família de santo, né? A família onde eu me iniciei é o sistema Bamboché, né? Porque foi o sistema oracular que foi constituído junto a esse assá que eu mencionei, Bamboché Bitiko, e a minha tataravó de santo fundadora da minha raiz, né? Vovó Aninha. Então, isso faz sentido para mim, né? Por exemplo, você vai encontrar pessoas, inclusive pessoas sérias do Xaxalabá, da religião tradicional iorubá, que ensinam a consulta oracular através do Meri de Logum, né? Através do jogo de búzios. É legítimo, né? E por que é importante a gente entender isso, né? Porque senão você começa a falar uma linguagem que às vezes não tem nexo com a sua ancestralidade, né? E isso me parece uma coisa às vezes um pouco problemática, né? Porque quando você faz a divinação, e por que eu diferencio divinação de adivinhação, né? Adivinhação é adivinhar mesmo, né? É prever, é mandinar, né? Fazer previsões. A divinação é acessar a ancestralidade e a divindade do orixá e a divindade das forças sobrenaturais que orbitam em torno de nós, né, e que orbitam sobre a Terra e sobre as nossas vidas, e conseguir desvendá-las, decifrá-las, né? Então, a divinação é acessar o mistério. E acessar o mistério através da capacidade de interpretar. E interpretar tem a ver com uma compreensão de algo que às vezes não está óbvio, que às vezes está nas entrelinhas, né? Isso vale muitas vezes tanto para quem consulta os búzios, como, por exemplo, quem usa o tarô, né? Que é um sistema simbólico de arquétipos, né? Que é interpretativo, né? E que difere, porque na verdade no tarô a interpretação é do tarólogo, né? Quer dizer, você não tem uma divindade chamada Exu, né? Ou Oxum, que pode ser a dona do oráculo, fazendo ali aquela... Nada, Alvarenga, obrigado. Eu que agradeço aí pela tua gentileza em me assistir. Entendeu? E Oxum muitas vezes, porque Oxum é uma dona do oráculo, assim como Iemanjá. A Sabá também né, a esposa de Orúmila, que também domina, né, elas duas detêm o poder feminino e a capacidade feminina de interpretação oracular, né? Então existem cursos sim, mas eu acho que a sugestão fundamental é buscar dentro da sua origem. Então, por exemplo, eu tenho uma sorte, né? Eu tenho um privilégio. Por quê? Dentro da família do Opofonjá, a gente tem muitos intelectuais e a gente tem muitos antropólogos, muitos autores, né? Então, por exemplo, você vê o professor Genor Miranda Rocha, né, quer dizer, iniciado pela minha tataravó de santo, eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente, escreveu um livro que eram as anotações de Mãe Agripina, dizem, anotações oriundas da própria vovó Aninha, chamado Caminhos de Odu, né, onde você tem ali um conjunto narrativo de quais são as histórias que ilustra cada uma das caídas dos Odus presentes dentro do sistema Bamboché. O professor José Beniste, Ogando, ele achou o Opofonjá do Rio de Janeiro, também escreveu um livro chamado Jogo de Búzios, em que ele trabalha essa questão da interpretação. Então, dentro da minha família de santo, você terá algumas obras, né, sobre Jogo de Búzios, por exemplo, mas que diz muito a respeito do conjunto de narrativas de Itãs que estão na memória oral, né, da minha tradição e da minha família, né? Eu já não posso dizer isso, por exemplo, da família Bamboché, né, que é uma família, né, ligada à tradição de Oió e à tradição... Você tem Bamboché de Lagos, você tem Bamboché de Oió, né? Mas que é uma outra linhagem, né? Quer dizer, que é uma outra tradição dentro da divinação, né? Você tem algumas famílias de Ifá, né, na Nigéria, né, na terra Iorubá, né? Algumas vieram para o Brasil, outras foram para Cuba, né? Então você vai ter diferenças. Então eu acho que é um pouco isso, não sei se eu consegui te responder.